Olá, turminha do terceiro ano. Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos iniciando, tá certo? Mais uma aula de geografia, tá bom? E nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a vegetação, tá bom? O Brasil, né, ele possui uma vegetação bastante variada, né? A vegetação do nosso país, do Brasil, é bem diversificada, tá certo? São inúmeras espécies de vegetais, nativos, né, ou originais, ou seja, que nascem sem o auxílio dos seres humanos, tá certo? Na aula de hoje, vamos falar especificamente sobre 4 tipos de vegetação, tá certo? Que são elas: o cerrado, o campo, a caatinga e a floresta, tá certo? Agora eu vou pedir que vocês observem as imagens a seguir. Agora que vocês já observaram as imagens, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre cada tipo de vegetação, tá certo? Vamos começar falando sobre o cerrado. Eu tenho certeza, né, que vocês observaram bem cada imagem e vai saber identificar de qual tipo de vegetação nós estamos falando, tá certo? Vamos falar do cerrado, como eu já tinha dito, né? O tipo de vegetação é marcada pela presença de capins altos, plantas rasteiras, bem afastadas uma das outras. Esse, né, é a descrição, é a característica do cerrado. Vamos repetir? É uma vegetação, tá certo? Marcada pela presença de capins, só que altos, né? E plantas rasteiras. Porém, essas plantas, elas são afastadas umas das outras. Nós descrevemos a vegetação de um cerrado, tá certo? Agora vamos falar sobre o campo. A vegetação do campo, ela é uma vegetação também rasteira, na qual é comum a presença de arbustos. Como nós já tínhamos falado em aulas anteriores, né? Arbustos são plantas, né, de pequenos portes, aquelas plantas pequenininhas, características mesmo, né, do campo, tá certo? Agora vamos descrever a vegetação da caatinga. A vegetação da caatinga, ela é adaptada a climas secos, geralmente composta, né, por árvores de pequenos portes, tá certo? A vegetação da caatinga é aquela que tem, né, como sua principal características os climas geralmente secos, tá certo? Geralmente secos, tá bom? Agora vamos falar sobre outro tipo de vegetação, que é a floresta, né? Esse tipo de vegetação que ela apresenta árvores altas, grandes, né? E próxima uma das outras. A vegetação da floresta, né? Ela é uma vegetação que é característica por árvores altas. Nós já falamos, né? Já descrevemos um pouquinho, né, sobre a vegetação, sobre alguns tipos de vegetação, e na nossa aula de hoje, especificamente, nós estudamos sobre 4 tipos de vegetação, não foi? Que foi o cerrado, o campo, a caatinga e a floresta, tá certo? Na atividade de hoje que vocês vão fazer, que é a atividade da apostila, tá pedindo justamente isso. Vocês vão identificar cada tipo de vegetação, tá certo? Vocês vai ter lá na apostila de vocês vão, né, ligar o tipo de vegetação ao seu nome, tá bom? E eu vou pedir também que vocês pintem essa atividade, tá certo? Agora vejam bem, turminha do terceiro ano. Nós estamos encerrando, não é, mais um mês. Hoje é a nossa última aula de geografia
do mês de junho, tá certo? Ó, nós estudamos, né, no decorrer desse mês, vários assuntos, não foi? E estamos concluindo hoje a nossa, o assunto sobre a vegetação, não é? A vegetação, só para complementar um pouquinho, a vegetação, ela é o conjunto das plantas de um determinado local. Só a vegetação nos locais em que existem condições para o desenvolvimento das plantas, ou seja, locais com a presença da luz, do calor, do sol, da água e de um solo com nutrientes e ar, né? Muitas plantas nascem sem que precisem ser plantadas pelo ser humano, como nós já falamos no início das nossas aulas, né? Aquelas plantas originais, aquelas plantas nativas, ela não necessita que nós, seres humanos, né, plante elas. Elas são aquelas plantas, né, que elas nascem, né, naturalmente, ali naquela vegetação, tá certo? Pois a ação do vento, da chuva, dos pássaros, das borboletas, das abelhas e de outros insetos fazem com que as plantas nativas surjam em diversos locais, tá certo? A vegetação, ela é muito importante para os seres vivos e pode ser utilizada de diversas formas, não é verdade? Pronto, aí estamos encerrando, não é? Como a tia Olivia já vinha falado anteriormente, o mês de junho, tá certo? Então, durante esse mês de junho, tia Olivia passou numa apostila 4 atividades para que vocês fizessem no decorrer de cada aula, não foi? Aí o que é que eu vou pedir agora? Eu vou pedir que vocês mandem a foto, tá certo? Dessa atividade que vocês fizeram em casa com os pais de vocês e vocês mandem para mim através do nosso WhatsApp, tá certo? Aí vocês colocam o nome de vocês, o nome de cada aluno e envia para mim através do nosso WhatsApp, porque eu quero conferir e eu quero ver cada aluno que está participando das atividades na aula de geografia, tá certo? Pronto, turminha do terceiro ano. Isso é o que tia Olivia queria passar para vocês na aula de hoje, tá certo? Tchau, tchau e até o próximo encontro.